me chamo João Guilherme, sou bolsista do programa PET da Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Pelotas. Hoje estou aqui então para mostrar para vocês mais um vídeo do PET Lab, no qual consiste então na realização de análise da extração de lipídios. Bom, então a gente vai utilizar para essa análise o nosso pó de arroz e nesse primeiro momento então a gente realiza a pesagem da quantidade de amostra necessária. Após fazer essa pesagem, então a gente passa para dobrar esses papéis em que são dispostos as nossas amostras, para que depois a gente comece a fazer a extração dos lipídios nessa quantidade de amostra. Então aí eu estou fazendo algumas dobras para que o grão, o farelo do grão não escape de dentro desse envelope e, consequentemente, de dentro do cartucho, onde ele também será adicionado. Aí então é o cartucho, e após adicionar a nossa amostra dentro desse cartucho, a gente completa o restante do cartucho com algodão. Após esse processo, então, a gente começa fazendo o início do processo para a extração. Então, ali a gente está adicionando a quantidade necessária do hexano, que a nossa extração é por hexano, e esse hexano ele é adicionado dentro de um balão, e após isso é adicionado o tubo do Soxhler, que nele vai conter o nosso cartucho com a nossa amostra. Ali eu adiciono mais uma quantidade dentro do balão e o restante que sobrar na proveta será adicionado na parte superior para já entrar em contato com a nossa amostra. Após esse processo, então, a gente passa para o nosso bloco, onde ele já está previamente aquecido, e é nele que vai começar, então, o nosso processo de extração de lipídios. Ali, então, está sendo realizado o encaixe e agora sim regulando a temperatura. Após adicionar todos os balões em seus devidos blocos, a gente começa a fazer a extração de lipídios. Agora então vocês fiquem com um vídeo do processo, de como é realizado, como ocorre esse processo de extração. São refluxos que ficam acontecendo dentro desse sistema, onde após o final a gente faz toda a recuperação do hexano utilizado e o que sobra dentro dos nossos balões são somente a nossa quantidade de óleo.
Após passar um tempo dentro desse processo, então vai acontecer os refluxos, como a gente pode observar nesse primeiro balão aí. Isso que aconteceu foi o refluxo, onde todo o hexano que foi para a parte superior, saindo do nosso balão, ele retornou para o balão. E ele fica nesse sistema por um período de 4 horas. Após 4 horas, a gente começa a fazer, então, a recuperação desse hexano que está sendo utilizado. Bom, passando então das 4 horas necessárias, a gente vai retirar o nosso cartucho e realizar a recuperação desse hexano. Então a gente está realizando a retirada do nosso tubo, utilizando luvas, pelo fato do nosso equipamento estar aquecido, então a gente tem que utilizar luva térmica para que não aconteça queimaduras em nossas mãos. Ali então eu estou devolvendo o hexano para o recipiente e o cartucho ele é descartado em seu devido resíduo, ele por conter hexano, então ele tem seu descarte adequado. E outra coisa também, o hexano ele é bem forte, o cheiro dele, então a gente sempre faz o mais rápido possível esse processo e após esse processo tudo vai para dentro da capela. Como eu disse então, com o passar do tempo, a gente vai terminando o hexano dentro do nosso balão e com isso a gente vai nos restar somente a quantidade de óleos que tem nele. Então eu estou fazendo pela última vez esse processo dentro de descartar o hexano no nosso recipiente e esse próximo balão ele está contendo somente os óleos. Eu vou desligar o bloco. E a gente não consegue ver nesse momento porque a quantidade é bem pequena de óleos que tem. E todos esses balões, eles já foram extraídos, o hexano, e está contendo somente óleos. Após todo esse processo, eles vão para dentro da estufa. E após 2 horas, a gente faz a pesagem para realizar a tarra e ver qual foi a diferença que teve. E essa diferença que dá vai ser então a nossa quantidade de lipídios. Esse processo de tarra, ele é um processo bem lento porque a gente utiliza a balança analítica com 4 dígitos finais e a diferença na última casa decimal tem que ser de mais ou menos 5. Então a gente tem um valor e a gente tem que conseguir o próximo valor com a diferença de apenas 5 na última casa decimal. Então, às vezes, esse processo ele leva até algumas 6 pesagens ou mais até para conseguir esses valores próximos. E agora, então,
nesse processo está sendo colocado vácuo para dentro do nosso dessecador para que ocorra o resfriamento e que não tenha contato com a umidade, o que faria com que daria diferença na nossa tara na hora de fazer o peso das nossas amostras. E bom, pessoal, então era isso que eu tinha para mostrar para vocês e até uma próxima.